E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midiano. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que manda leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus: certamente eu serei contigo, e isso será por sinal de que te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o memorial, de geração em geração. Vai, e ajunta os anciãos de Israel, e dize-lhes: o Senhor de Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado, e visto que vos é feito no Egito. Portanto eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu, do Jebuseu, a uma terra que manda leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás, tu com os anciãos de Israel, ao rei do Egito. E dizeis: o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir, caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir, e eu darei graças a esse povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede joias de prata, joias de ouro, vestes, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei os egípcios. Amados, Moisés estava cumprindo as atividades normais do dia a dia, apacentando, quando algo sobrenatural aconteceu. De repente ele percebeu uma sarça ardendo em chamas, mas havia um diferencial naquela sarça. Chamou-lhe a atenção o fato de que, embora estivesse pegando fogo, aquela sarça não se consumia. Moisés certamente não estava preparado para aquele momento. Embora Deus o tivesse preparado desde o nascimento, preservando a sua vida, colocando no palácio do faraó para ser criado pela filha do faraó. Mas na mente de Moisés, talvez não entendesse aquilo que se passava.
porque, embora soubesse ser hebreu, recebeu privilégios durante a sua vida, estando no meio dos egípcios, numa posição privilegiada, sendo educado através de uma educação esmerada, adquirindo conhecimento da cultura egípcia, mas com um instinto, um ato instintivo, ao matar um egípcio, se viu obrigado a fugir, e agora estava ali tratando de uma vida diária, de uma forma, em uma atividade simples, cuidando do rebanho. Mas eis que, movido pela curiosidade, ele tentou se chegar a algo que percebeu tratar-se do sobrenatural. A iniciativa de Deus despertou a curiosidade de Moisés. Deus tem tido iniciativa na sua vida? Você já percebeu, no decorrer dos seus dias, alguma ação sobrenatural para você? Porque para Deus tudo é natural. Algo que venha da parte do Senhor para mudar a sua história de vida. Talvez você, como eu, possa dizer: claro, eu estou aqui, eu estou ouvindo a palavra de Deus. Houve um momento que eu recebi um chamado de Deus, e nós estamos justamente falando acerca de chamado. Talvez você tenha vindo ao Senhor de uma forma natural, convite de alguém que participava da igreja, ou que estava começando a ir à igreja, e você se achegou e foi bem recebido, e houve uma situação que você foi percebendo que fazia bem ouvir louvores. Ou talvez você tenha tido também uma experiência sobrenatural com o Senhor, e isso moveu você de uma forma inequívoca, e você se sentiu atraído pela glória de Deus, e entrou num caminho dado pelo Senhor, e tem buscado discernimento espiritual acerca do que Deus realmente tem para você, porque você está em um processo, em uma caminhada. E assim como Deus orientou Moisés naquele ponto, porque o Senhor Deus disse, quando Moisés foi atraído pela curiosidade, eu disse a si mesmo: eu vou me virar para lá e vou ver exatamente o que está acontecendo. Mas o Senhor disse: espere, não venha até aqui, tira as sandálias dos seus pés, porque a terra que você está pisando é terra santa. Amados, as situações de vida que nós passamos no Senhor, ou a interferência de Deus nas situações humanas e terrenas que nós vivenciamos, trata-se de terra santa, porque o Senhor nos santifica. Quando Deus se apresentou como o Deus dos pais de Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, ele sentiu temor, escondeu o rosto. Certamente um sentimento de indignidade pode ter passado no coração de Moisés, mas isso é bom. E o Senhor, estabelecendo um diálogo com Moisés, ele disse: eu tenho visto o sofrimento do meu povo no Egito, eu tenho ouvido o seu clamor, eu conheci as suas dores. Deus está dizendo: eu vi, eu conheço. Deus estava tratando de uma situação que era dele. Deus estava prestes, e ele disse: eu desci para resolver essa questão. Em outras palavras, a obra é de Deus. Tanto a obra que Deus deu a Moisés, que foi realizada e foi testemunhada por escrito para que chegasse a todas as gerações posteriores, quanto a obra que Ele realiza nessa igreja, a obra que Ele realiza na sua vida, a obra que Ele realiza em todo mundo, a obra é dele.
E aqui nós entramos nesse confronto que Moisés teve diante do Senhor. A primeira reação de Moisés, quando o Senhor lhe disse: eu te enviarei, ele disse: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Moisés reconheceu a sua incapacidade para aquela missão. O temor, talvez medo de não conseguir, não alcançar aquilo que Deus esperava que fosse alcançado. Qual foi a resposta de Deus? Deus não respondeu a questionamento nenhum de Moisés, mas ofereceu toda a ajuda que fosse necessária para que ele pudesse cumprir essa obra que Deus estava chamando para que ele pudesse fazer. Foi dessa forma que Deus tratou com as limitações de Moisés. Então Moisés entendeu que Deus não aceitou a sua relutância. Para Deus não importava se ele tinha dificuldades de comunicar-se. E Moisés entendeu isso. Então Deus orientou Moisés sobre aquilo que ele falaria, aquilo que ele faria, e fez mais. Deus antecipou a reação de Faraó, Deus antecipou a reação dos hebreus, dos anciãos. Deus anunciou o resultado final da missão que ele estava destinando a Moisés. Deus disse que Faraó resistiria, mesmo debaixo de uma mão forte, mas disse que por fim o Faraó iria liberar esse povo. E disse mais, que os filhos de Israel não ficariam, não sairiam dali de mãos vazias. Veja como Deus fez a obra. Mas vamos olhar isso do ponto de vista de Moisés. 600 mil homens aproximadamente, fora mulheres e crianças. Algumas pessoas consideram 2,5 milhões de pessoas, alguns chegam a 3 milhões. Mas toda uma nação que sai de uma terra que escraviza, sem uma segurança alguma. Como esse povo vai se alimentar, como vai se vestir, como vão se limpar. Mas vamos entender que Moisés, ele não buscou responsabilidade alguma. Ao contrário, ele foi relutante. Inicialmente ele relutou aquilo que Deus estava colocando para ele. Mas mesmo Moisés relutando, não, eu não sou a pessoa certa para isso. Busca uma outra pessoa para fazer isso que o Senhor quer, porque eu não me sinto preparado para essa missão. Muitas pessoas, alguns gostam da posição, alguns gostam da credibilidade que cargos proporcionam, outras pessoas incorrem em erro, só que no sentido inverso. Não se sentem preparados, mas é bom não se sentir preparado. Mas como disse John Wayne, coragem é você arrepiar até o último fio do cabelo e mesmo assim você montar no cavalo. A questão, amados, é que o Senhor Deus enxergou algo em Moisés que ele desejava usar. E aqui está um ponto que eu gostaria que você enfatizasse na sua alma, nos seus pensamentos. Talvez você se sinta resistente a fazer algo para Deus, na obra de Deus, por sentir-se incapacitado para fazer. Tal como Moisés. Moisés sabia que ele não estava qualificado para aquela obra que Deus estava chamando. Deus também sabia que Moisés não estava qualificado, mas Deus prometeu que daria toda a ajuda que fosse necessária para que aquela incumbência pudesse ser cumprida. Observe esses 3 pontos. Ambos sabiam que Moisés não estava pronto.
E a maioria das tarefas que nós recebemos, não estamos prontos para elas. Moisés não tinha experiência nenhuma em termos de liderança quando tirou aquele povo do deserto. E Deus, Ele acaba colocando pessoas em posições de liderança antes que essas pessoas se sintam prontas e estejam realmente prontas. Já aconteceu com você de estar sendo colocado em uma função, em uma posição para o qual você sentia que não estava preparado? Já aconteceu com alguém? Algumas pessoas. O que aconteceu? Muitas pessoas, quando assumem posições nessa condição, acabam sendo vencidas pelas adversidades que se levantam. E quando isso acontece é porque não buscam os recursos adequados, não buscam a ajuda necessária para, neste processo, aprender enquanto faz. Fazendo para aprender, enquanto aprende para fazer. É um círculo que talvez não tenha fim. Mas a questão é que receber uma responsabilidade, seja na igreja, seja em âmbito profissional ou em qualquer outra área, isso faz parte do crescimento. E em tudo aquilo que nós fazemos, ou nas tarefas que recebemos, nós somos desafiados a nos aperfeiçoar, a sermos melhores, porque isso faz parte de um processo em que nós somos modelados. E se alguém que tem poder sobre a sua vida profissional lhe concede uma oportunidade de fazer algo que está um pouco acima daquilo que você entende ser capaz de fazer, mas isso vai trazer benefícios, vantagens, e você vai no íntimo que você gostaria de fazer, igual assim está um certo medo, e se não der certo? Entenda que somente existe crescimento quando saímos fora da zona de conforto e da nossa área delimitada de ação. Quando saímos do óbvio, quando saímos da normalidade, quando nós ousamos, quando nós, em outra palavra mais simples, quando nós arriscamos algo, e nós somos chamados para arriscar, alargar as nossas fronteiras. É um risco perigoso de, se sairmos. Eu aprendi um conselho que eu achei muito interessante e eu procuro adotar. Sair da nossa limitação é algo perigoso. A nossa área de atuação, aquele ponto em que nós dominamos, isso eu sei fazer, não vai haver problema algum em eu cumprir essa tarefa. Tudo bem, você pode cumprir as tarefas pelas quais você sabe e sente que domina, pode fazer isso a vida toda, mas você nunca sairá disso. Vai ser sempre as mesmas coisas, e talvez o mesmo salário, e os mesmos resultados. A questão é que você tem ousadia para propor-se desafios maiores, ou trazendo para uma visão cristã aquilo que Deus propõe para a sua vida ministerial, porque você tem ministério, ministério é serviço, e serviço é algo destinado a todo cristão. Está disposto a aceitar incumbências dadas por Deus? Mas Deus é sábio, preste atenção, o Senhor não lhe dará uma tarefa muito acima daquilo que você pode fazer, porque se você não fizer, vai te frustrar.
Se Deus está lhe dando uma tarefa, Ele sabe que você vai vencer do ponto em que você está para o ponto que Deus deseja que você chegue. Esse processo, Deus confia que aquilo que Ele colocou em capacitações e habilidades que talvez você nem conheça ainda, que você vai desenvolver, e Ele vai providenciar o apoio, a ajuda, os recursos, sejam internos, sejam externos, dentro de você mesmo ou através de uma outra pessoa. Deus vai prover aquilo que é necessário para que você realize a tarefa que Ele está lhe dando. Fez isso com Moisés, deu ele Arão, deu ele capacitações, e certamente, se você receber algo da parte do Senhor, Deus lhe capacitará, e Deus vai lhe dar pessoas que possam ajudar você. Em termos de execução de tarefa, deixa eu dizer algo que eu achei muito interessante. E se você tem alguém abaixo de você numa hierarquia de trabalho, gostaria de trazer esse ensino para você. Se você tem alguém que você gostaria que crescesse na estrutura de trabalho, você vê potencial, suponhamos que a pessoa, você possa qualificar essa pessoa como nível 4. Numa escala de 0 a 10, essa pessoa é nível 4. Se você der a essa pessoa uma tarefa tipo nível 8, de 4 para 8 é uma distância grande, são 5, 6, 7, 8, e possivelmente ela não conseguirá fazer no primeiro momento, e vai se frustrar. Mas se você der uma tarefa tipo, a pessoa é nível 4, e você dá tipo nível 5, ou seja, você dá algo para a pessoa que você sabe que ela nunca fez, mas que ela vai conseguir fazer, porque vai requerer dela um pouco mais de esforço, um pouco mais de habilidade do que ela possui, do que ela já demonstrou. E aí ela vai pesquisar, ela vai estudar, ela vai conversar com pessoas, ela vai dar um jeito, ou vai simplesmente se lançar em ousadia, mesmo tremendo as pernas, e vai executar aquela tarefa. E o fato dela conseguir executar uma tarefa 5, sendo nível 4, vai fazer com que ela saia do nível 4 e se torne nível 5. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? E aí houve crescimento. E se a pessoa é nível 5, você vai dar uma tarefa nível 6, não nível 10. E assim você proporciona oportunidades para que as pessoas possam desenvolver-se na própria igreja. E quando alguém recebe uma tarefa, é claro que tem implicações. Mas o principal, eu começo a dizer agora, Deus disse: eu vi a aflição do meu povo, eu desci. Deus não tirou aquele povo pessoalmente, usou Moisés como líder para que isso acontecesse. Se temos uma responsabilidade que nos foi dada por Deus, através do pastor, eu estou falando de serviço, eu estou falando de missão, eu estou falando de ministério, eu estou falando daquilo que Deus deseja usar você para fazer, para mudar uma realidade, para criar um futuro diferente. Aprenda a depender de Deus. E aqui está o ponto central. Ao fazermos a obra de Deus, devemos entender que a obra é dele, não nossa, e que somos meros instrumentos da vontade de Deus para auxiliar na concretização de um projeto de Deus. A nossa submissão a Deus vai nos dar uma missão, que é aplicada debaixo da missão do Senhor. Embaixo, missão, aquilo que precisa ser cumprido, que precisa ser concretizado. E Deus nos diz em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6: confie no Senhor de todo o seu coração, não estribes no seu próprio entendimento, reconhece Deus em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Amados, reconhece Deus lá no seu trabalho, reconhece Deus lá na escola, reconhece Deus lá na sua casa.
Ele vai fazer um conserto, aquilo que ainda está para ser feito, mas você precisa reconhecer Deus e confiar nele de todo o seu coração. Não confie na sua própria sabedoria, não confie no dinheiro do bolso, do banco, não confie na sabedoria da sua mente. Deus não escolheu pessoas para fazer a obra baseado na inteligência delas, não escolheu pessoas baseadas em talentos naturais que Ele mesmo deu, não escolheu pessoas baseadas em sabedoria humana, mas Deus vai usar a sabedoria humana que Ele mesmo deu. Deus vai usar o talento, Deus vai usar a inteligência que Ele deu, mas Deus não quer que nós estejamos apegados, que o nosso coração não esteja colocado em nós mesmos. Se você se sente incapacitado para fazer a obra de Deus, isso é maravilhoso, porque te leva a uma posição de humildade. Isso é bom, porque vai aumentar o teu ponto de crescimento. Pessoas soberbas, arrogantes, o Senhor Deus rejeita. Pessoas orgulhosas. Nós precisamos entender que a obra é do Senhor e a nossa capacidade vem de Deus. A bondade dele nos conduziu até aqui, para que pudéssemos nos tornar cristãos, para reconhecê-lo na Escritura Sagrada, para colocarmos nossa vida debaixo da sua direção. Agora, se Deus tem algo mais para você, eu espero sinceramente que Deus esteja falando com pessoas aqui, no sentido de você disponibilizar-se e confiar no Senhor. Não podemos confiar em nós mesmos, porque somos falhos, mas se a nossa confiança, se a nossa dependência estiver em Deus, Deus fará a obra através de nós. O que Paulo nos fala sobre isso? Veja, irmãos, a vossa vocação não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos dos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Para quê? Para que nenhuma carne se glorie diante de Deus. E todas as vezes que a carne se gloria diante do Senhor, Deus derruba. Há um versículo de Obadias, versículo 4 do capítulo 1 de Obadias, que diz que se colocares o teu nível nas estrelas, dali te derrubarei. O Senhor Deus, Ele não reparte a sua glória com ninguém. E a nossa glória é estar em Deus, a nossa glória é servir ao Senhor. Observe o próprio Paulo. Habilidades grandiosas, estudado em todo o conhecimento do Antigo Testamento, instrução acadêmica, zelo religioso, veio de uma linhagem hebraica reconhecida, uma grande obediência à lei. O Senhor Deus o chamou, derrubou do cavalo. Sabemos a história de Atos capítulo 9. O que Deus fez? O enviou. Paulo foi enviado, na verdade Saulo, depois chamado Paulo, que significa pequeno. Olha o contraste. O orgulhoso fariseu, chamado de pequeno. Mas para que ele se tornasse pequeno, realmente, ele foi enviado por Deus para 3 anos no deserto, 14 anos na sua cidade natal. Para quê? Para que o povo se esquecesse daquele discípulo de Gamaliel que tinha um futuro brilhante, sim, mas mais que isso, para que Paulo se esquecesse dele mesmo, de quem ele era, para que ele pudesse ser aquilo que Deus queria que ele fosse. Queridos, o que Deus quer que você seja, você sabe exatamente qual a tua missão? Eu sei que tem missões paralelas, ou submissões, ou pequenas missões. Como pai, Deus me concede o privilégio de gerar e criar filhos, educá-los na presença do Senhor. Isso é uma missão. Igualmente para as mães, como funcionário, como operário, Deus quer você dentro de um processo para que você abençoe a construção de algo que vai facilitar a vida de pessoas, que vai produzir benefícios, vantagens para as pessoas. Mas diante do Senhor, na maior de todas as missões, a tua missão é espiritual. Qual é?
para o que Deus criou você. Tudo aquilo que Paulo possuía, ele conseguiu se esfriar. Isso é nada diante de Deus. O que ele precisava era muito mais do que aquilo que ele possuía. Toda a experiência pessoal, capacitação, qualificação para o ministério cristão, ele sabia de qual salteado. O Antigo Testamento, a lei de Moisés, a lei dos profetas, os livros poéticos, Paulo conhecia. Mas para fazer a obra de Deus, ele teve que se despojar, não daquele conhecimento, porque o conhecimento permaneceu, mas ele recebeu o entendimento da aplicação de toda aquela linguagem, aquela literatura, à vida de Cristo Jesus, de quem era Cristo. Ele adquiriu uma revelação em cima de todo o conhecimento que ele possuía. Não basta ter conhecimento, a letra mata, o Espírito vivifica. E é por isso que você precisa, para que a palavra de Deus seja aplicada na sua vida, você precisa colocar o Espírito Santo, precisa lidar com a Escritura em você. O Espírito da vida, a palavra de Deus em nós. E sem o Espírito, são palavras que não produzem efeito algum. É o Espírito Santo que dá vida às palavras. E se você quer viver em Cristo, precisa que o Espírito do Senhor trabalhe essa palavra em você. Não apenas na mente, ganhando entendimento, mas recebendo do Senhor o Espírito dele. E no Espírito dele, você vai se tornar um vaso adequado para lidar com pessoas, em nome do Senhor, para ser bênção nas mãos de Deus, para ser usado pelo Espírito Santo do Senhor. Mas precisa entender a dependência de Deus. Seja dependente do Senhor em todas as coisas. Marido, seja interdependente com a sua esposa. Filhos, sejam interdependentes em relação aos seus pais. E sejam completamente independentes do diabo, como Cristo. Ele nada tem em mim, porque o meu coração, a minha mente e a minha vida estão consagrados ao Senhor. Porque se nós não nos consagrarmos a Deus, seremos corrompidos, independente de quanto conhecimento a gente tenha, independente de quantos versículos possamos recitar, independente de frequentarmos igreja, se não nos consagrarmos a Deus, se não aplicarmos a palavra do Senhor, seremos facilmente corrompidos por Satanás, e em vez de instrumentos de Deus, seremos usados pelo diabo para destruir a nós mesmos e para destruir vidas, para corromper pessoas. Não há meio termo. Precisamos ser cheios do Espírito do Senhor. E a capacitação que é dada por Deus é esvazie-se de si mesmo e deixe que as palavras da Escritura encham o teu coração, e que a vida se torne vida em você. A vida que é na palavra seja vida em você, de modo que as pessoas te reconheçam pelo Cristo que habita em você, porque o mistério revelado é Cristo em nós. Isso é a garantia de eternidade, está na pessoa do Espírito Santo habitando em nós. Por isso, amados de Deus, confie no Senhor todas as coisas. Que você, independente da maneira pelo qual você veio à igreja, independente das suas motivações, daquilo que você vem buscar, que você receba aquilo que é da parte de Deus para você. E certamente Deus usou a sua necessidade para um dia para você, para que você ouvisse, para que você fizesse parte de um ajuntamento de pessoas para receber a palavra de Deus. E essa palavra produziu efeito em você, para trazer paz ao seu coração, para trazer certeza na sua mente, para que você, enfim, descobrisse o caminho, descobrisse a verdade e pudesse viver a vida. Não a vida segundo o seu coração, não segundo a carne, não segundo a vontade humana, mas dentro de uma entrega ao Senhor, para compreender que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos pensamentos, que a palavra do Senhor é muito maior do que as nossas palavras, do que sem Ele nada somos, que somos completamente dependentes dEle, e precisamos dEle em todos os dias, em todos os momentos, em todas as situações, e que Ele seja glorificado em nós, porque nós estamos dando ouvidos à Sua palavra. Que Ele realize essa obra, amado, na sua vida, que você possa cada vez mais caminhar para o Senhor, que
que você possa sentir a presença de Deus na sua vida, que essa sarça possa arder diante dos seus olhos, e que você possa obedecer ao Senhor, tirar a sandália do orgulho, do eu, do ego, e simplesmente contemplar o sobrenatural de Deus na sua vida. Aqueles que confiam no Senhor, Deus se deixa encontrar. Para aqueles que colocam a sua confiança em Deus, não queremos exercer uma fé cega, simplesmente para receber benefícios de Deus, daquilo que Deus pode nos dar, mas precisamos enxergar a glória de Deus, aquilo que vem complementar-nos, que vem saciar-nos, aquilo que vem preencher-nos verdadeiramente. Porque sabemos nós que as nossas necessidades supridas, elas são bênçãos em nossas vidas, mas as necessidades precisam ser supridas pela glória de Deus, em glória. Somos alimentados porque a glória do Senhor está presente. Recebemos bênçãos porque Deus está em nós, porque Deus age em nossas vidas. E tudo o que temos que fazer é confiar nele, é crer nele, é amá-lo, é adorá-lo em espírito e em verdade, é deixar que o Espírito Santo dele conduza a nossa vida. Entregue-se ao Senhor verdadeiramente. Não negocie a sua presença diante de Deus. Aquilo que é necessidade sua, Deus se alegra em suprir, Deus se alegra em abençoar. Mas Deus não faz isso para comprar você. Na verdade, você foi comprado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. E o que você precisa fazer é reconhecer isso, que o sangue de Jesus está na sua vida. E se reconhece isso, você sabe como? Pelo arrependimento de pecados, confissão de pecados, pelo quebrantamento de coração, pela renúncia ao que desagrada a Deus, ao que Deus não aprova. Sacrificar-se para o Senhor, porque o maior sacrifício Ele fez por mim e por você, para nos tornar a igreja do Senhor, nos fazer herdeiros dos céus. E tudo o que nós temos que fazer não é saltar muros, mas entrar pela porta. Tudo o que nós temos que fazer é aceitar a visão de Deus para a nossa vida. Simplesmente isso. Aceite o que Deus tem para você. Está registrado na palavra. Quando ler a Escritura, Senhor, revela-te a mim, mostre-me, Deus, a tua proposta para a minha vida. Eu quero, Senhor, que essa palavra seja vida em mim. Você acha que Deus não vai responder o coração nesse nível? É claro que vai. E Deus está respondendo essa oração. Deus está moldando nossos caminhos. Amados, não anseie por liderança. Não anseie por liderança, por assumir cargos de responsabilidade. Não busque isso. Mas quando isso vier a você, receba. Houve uma situação, vou usar isso como exemplo para que você possa entender o que estou dizendo, em que numa reunião uma pessoa foi proposto a ele assumir um cargo da presidência de uma empresa, e ele disse que aceitava. Aí houve imediatamente algumas pessoas que se levantaram contra ali naquele debate, porque queriam um outro nome. Ele se levantou e disse: olha, eu disse que aceitava, eu não disse que ansiava por esse cargo. É diferente. Você desejar de forma obcecada por alguma coisa, tem que ser desse jeito. Não tem que ser desse jeito. Não tem que ser essa pessoa. Não tem que ser dessa forma. Não é do seu jeito, não é do meu jeito, é do jeito de Deus. E é isso que nós temos que estar sensíveis, para que Deus nos mostre o caminho. Jesus é o caminho. E se estamos nele, nós temos segurança e podemos confiar que a obra dele está sendo feita, que a obra do Senhor está sendo feita, porque Jesus está à frente, nos orientando, nos ensinando, nos consolando, confortando, moldando a nossa caminhada. Jesus é o destino, ao mesmo tempo que Ele é o caminho, ao mesmo tempo que Ele nos aguarda nos céus, e nesse tempo nos deu o Espírito dele para nos conduzir até Ele, e através do Espírito, que também é Deus,
nós caminhamos na direção do poderoso Deus, do grande Senhor. Continue perseverando. Não abra mão de aprender, de conhecer, de crescer espiritualmente. Não existe um nível aceitável para dizer, até que cheguei até aqui, agora eu estou salvo, não preciso de mais nada, vou me manter aqui. Não, não. Quando nós paramos na obra de Deus, somos atropelados pelo diabo. Faça como relógio, permaneça em movimento, mexa-se, faça o que Deus tem para você. Pastor, eu não sei o que Deus tem. Vai para a Bíblia, ore, busca o Senhor, Ele vai te mostrar o que Ele tem para você. E se o teu ministério é para caminhar com o meu, vem, porque a obra é dele, o chamado é dele, a unção quem dá é Ele. Deus trabalha a obra dele com sabedoria, com inteligência. Deus levanta quem deseja levantar, até independente. Você tem Paulo como exemplo de sabedoria, de instrução, de conhecimento. Mas quantas pessoas sem formação, sem ter um grau de estudo elevado, são grandemente usados pelo Senhor na obra dele? Queridos, quem capacita é Deus. Você tem limitações? Eu tenho. Quem não tem? Todos temos. Deus, Ele não olha a nossa limitação, a não ser para retirar, para aperfeiçoar, para capacitar, para habilitar. Eu tinha, vou te dar um exemplo. A minha vida, eu vivo através da voz, falando. Sou pastor, ministro pregações, relaciono com pessoas por meio de diálogos. Todos nós fazemos isso. Mas eu jamais imaginaria que um dia eu pudesse ser pastor, a não ser quando Deus me chamou. Na minha infância, eu tinha minha primeira professora chamava-se Elaine, minha professora de grupo. Eu gostava muito de laranja, só que eu tinha uma deficiência vocal que eu trocava o L, ainda tenho uma dificuldade na pronúncia, por U-A. Então laranja era laranja, Elaine era Elaine. E assim, independente de aonde estivesse a letra, seja no meio, seja na verdade. Então, eu estou colocando essa limitação. Eu não fiz nada para mudar isso, mas na medida que eu fui crescendo, eu consegui aperfeiçoar e liberar um pouco essa questão linguística no que diz respeito ao uso dessa letra. Mas quando eu tinha 7 anos, né, era laranja, era Elaine, e obviamente sofria, né? Hoje chama-se bullying, né? Mas aquela zoação, né? Aquela humilhação, né? Por causa dessa deficiência. Deus me deu essa deficiência na infância, permitiu que eu viesse com ela, e mesmo assim, tudo que eu faço é falar. Estão entendendo? Pequeno, mas Deus transforma nossas limitações e nos usa também, apesar delas. Amém? Vamos orar? Então fica de pé em nome de Jesus. Glorioso Deus, santo, poderoso, bendito, maravilhoso, querido, eu te convido a orar. Use esse momento agora. Espero que você tenha recebido essa palavra. Espero sinceramente que o Senhor Deus possa ter falado algo, uma frase que seja, que tocou seu coração, que mexeu com você, algo que você entenda que não foi simplesmente um pastor que falou, mas de alguma maneira você foi tocado por essa palavra. E isso vai fazer uma diferença na sua ação, uma atitude nova vai tocar em você. Você vai agir de forma diferente por causa de uma frase ou por causa da mensagem toda. Eu não sei o que Deus falou para você por meio dessa palavra. Eu sei aquilo que Ele me disse para falar e me
me usou nesse sentido de transmitir uma mensagem para a igreja, e como igreja do Senhor, como igreja do Senhor Deus Todo-Poderoso, que a unção do Senhor esteja em você nesse instante, que você receba do poderoso Deus, do Senhor das nações, do Deus Todo-Glorioso, que você receba direcionamento para a sua vida profissional, para a sua vida familiar, que você receba direcionamento para os seus relacionamentos de ordem social, que você receba principalmente direção espiritual, que está acima de todas as outras áreas, para que você sirva o Senhor de todo o coração, com a sua alma, com o entendimento que Deus me deu, com a capacitação que Deus me deu, que você descubra o que Deus tem para você, o que você tem que fazer, como você vai fazer. Ele vai te orientar, Ele vai te instruir, Ele vai cuidar de você. Creia nisso. Você não está sozinho. Deus é quem faz a obra através de nós. É o Senhor que faz essa obra na sua vida. Você não ouve essas palavras por acaso, mas Deus trouxe você nessa noite para receber essa mensagem. Então o que essa mensagem vai falar, falou e vai falar ao seu coração, e o que você vai fazer com aquilo que Deus está te dando nessa noite, o que você vai fazer com o que Deus está te dando nessa noite. Pensa nisso. Pai, te apresento a igreja. Oh Deus, o Senhor conhece nossas limitações, nossas necessidades, como parte do corpo de Cristo Jesus. É o Senhor que satisfaz, ó Deus, nossas necessidades. Alimenta-nos, Deus, com a instrução do Senhor. Que o teu conhecimento, ó Deus, enche esse lugar. Que a unção do teu Espírito Santo, ó Deus, possa preencher os corações.